Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Arcline. E nessa aula aqui a gente vai continuar a construção da nossa casa, agora falando sobre telhados. Então, vamos lá. Bom, então vamos continuar aqui a nossa aula, tá? A gente tem nossa planta do primeiro pavimento, e agora a gente vai continuar a criação dos nossos elementos, tá? Então aqui eu vou fazer o seguinte primeiro, eu vou copiar essa laje aqui que a gente criou para o pavimento de cima. Então tem aquela forma que eu ensinei para vocês de vir aqui e copiar, certo? Mas dessa vez eu vou usar outro recurso, que é esse daqui no menu de propriedades, que é copiar elementos para outro pavimento. Escolho o pavimento e dou um OK. É basicamente a mesma coisa, tá, gente? Mas por outro meio. Então, através de propriedades, sem nem precisar abrir aquele primeiro menu. E aqui está, ó, a nossa laje copiada para a parte de cima. Bem bacana, né? Agora eu vou excluir aquele furo ali da laje, porque não tem muito sentido nesse momento. Então, clico aqui, posiciono aqui em deletar furo e prontinho, o nosso furo está deletado. Agora a gente tem apenas a laje, realmente apenas o que a gente vai precisar para esse pavimento. Bom, agora que a gente tem esse elemento, vamos construir aqui do lado, nesse entorno aqui, as paredes, ok? Então eu vou criar paredes aqui em volta. Então eu escolho a parede, o estilo de parede e vou contornando normalmente o nosso elemento, tá? Então eu passo aqui, subo, clico aqui e termino lá no final, junto com a nossa outra parede. As conexões já estão feitas, porém agora a gente precisa ajustar algumas coisinhas, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai ajustar é a altura dessa parede, tá? Se eu pegar aqui na edição de paredes compostas, a gente tem aqui a altura. E se eu vim editar, note que ela está vinculada aos nossos elementos. Lembra que eu comentei de vínculo? Então, ela está vinculada à base da estrutura. E essa parede, como eu quero sempre a mesma dimensão, sempre a mesma medida, eu vou desvincular, colocar não definido e 0. Assim, ela sempre vai estar na medida que eu colocar. Então, por exemplo, eu coloquei ali a medida específica dessa parede, tá? E ela sempre vai estar nessa medida, ela sempre vai manter esse mesmo padrão de medida de 0,5 que é o que eu coloquei ali, tá? E aí, claro, eu posso pegar e copiar as propriedades dela para as outras paredes aqui de cima, selecionando tudo, que ele já vai atualizar. Então agora todas estão sem definição específica e certinho, tá? Aqui agora eu vou medir isso daqui quanto que tem, tá? Tem 0,10 essa parede. Então eu vou alterar a espessura dela para 0,10 e dar um OK aqui, para ela ficar certinho ali com nossos elementos. E agora eu vou copiar de novo para tudo, já que todas as outras eu quero da mesma forma, tá? Bom, defini isso, agora eu preciso fechar isso daqui, eu preciso fechar esse elemento. Então eu vou clicar aqui no meio dessa parede, subir e fechar até ali, tá? Na verdade, olhando assim, eu creio que seja melhor eu aproximar um pouquinho mais essa parede dos nosso vazado ali, né? Então eu vou clicar aqui nesse ponto e finalizar para ficar bem rente, tá? Agora vai ser só passar as propriedades dessa para aquela parede ali. Então tudo isso a gente já viu nas aulas anteriores, é só uma repetição desse conteúdo, perfeito? Bom, então vamos para a parte que realmente interessa, que é a criação do telhado nessa área aqui, ok? Como a gente faz, Gabriel? Bom, vai vir aqui na ferramenta de telhado, no modo sketch, tá? Então telhado no modo sketch, e faz o contorno desse telhado. Então clique em um ponto, clique em outro ponto, e vai rodando assim até finalizar toda a forma, tá? Pode fazer arco, pode fazer os itens que precisar. No nosso caso aqui é só reto realmente e prontinho, ali está o nosso telhado, que está flutuando no momento, mas eu vou editar isso aqui em propriedades, tá? Então em propriedades a gente tem tudo para edição, tá? Aqui a gente sempre vai ter indicando o que é o que. Então, por exemplo, aqui eu tenho a medida A. A medida A é a medida da viga até o chão, certo? E aí é ela que eu quero editar, então eu quero colocar aqui A como 0. Eu quero que minha viga fique encostada na minha laje. Prontinho, meu telhado já não está mais flutuando. Vamos ver o que a gente tem mais para medir. Eu vou tirar essa opção aqui e dar um OK, que é para ele mostrar apenas o contorno sem o madeiramento, tá? E aqui note que ele tem essa linha aqui que é para representar a viga, perfeito? Então eu vou dar um offset em tudo, eu vou tirar essa viga encostada na parede, vou deixar um espaço para calha
ali, ok? Então, eu dei o espaço aqui de ponto 20, mais ou menos. E agora eu vou editar de fato esse telhado, tá? Bom, eu vou editar o quê? Primeiro, eu não quero que ele passe assim, dessa forma a minha parede. Então, eu vou entrar em propriedades e eu vou editar aqui beiral, tá? Então, os beirais aqui eu vou deixar em 0, para ele não ter beiral. E aí, ele já vai encostar ali para mim, tá? Na minha madeira, já vai ficar sem beiral nenhum. E aqui eu vou editando da melhor forma possível. Como, Gabriel? Vamos continuar então. Entra no telhado, tá? Então seleciona o seu telhado, bonitinho, entra em propriedades. E aqui, gente, a gente vai conseguir configurar tudo, tá? Então viga, como vai funcionar essa viga, caibro, ripa, telha, tudo certinho do jeito que precisa. E o que é importante eu saber? Esse madeiramento é o previsto por ele, então ele vai colocar tudo. E se eu quiser tirar algum elemento, eu desabilito, que nem eu fiz aqui. Pode ver que ali sumiu agora, tá? Então desabilitei, cliquei em atualizar, prontinho, já sumiu os elementos. Se eu quiser, eu posso alterar a qualquer momento também o perfil, colocando um perfil metálico, ou então alterando também o material. Então se eu quiser outra madeira, se eu quiser colocar um material de aço, eu sempre posso alterar o material por aqui. Perfeito? Então, fácil, rápido, tranquilo. Ele sempre vai me dar aqui as opções de edição. Então, B significa a extremidade do meu ponto de referência até o meio da minha viga. Então, se eu deixar em 0, já vai alterar ali para mim, já vai ficar bem em cima da minha referência, o que vai ficar meio estranho nesse caso aqui, mas para demonstrar, tá? Então, ele sempre vai te falar aqui em cima o que você está editando. Essa é uma dica bacana também para otimizar o aprendizado usando o Arcline. Então, sempre vai falar aqui, você altera ali. Aqui é a mesma coisa, ó, em caibro, ele vai falar aqui a dimensão, quanto que falta da extremidade, quanto que falta entre os caibros. A viga de cumieira, a mesma coisa, a ripa, a mesma coisa. Então, ele vai seguir esse padrão de configuração. Então, o que eu preciso saber, Gabriel? Olhar o gráfico aqui, alterar a informação respectiva aqui e que eu posso mudar sempre que eu precisar o material e também mudar sempre que eu precisar a parte de perfil. Perfeito? Bom, definindo isso, a gente pode voltar aqui para a propriedade geral, vou mostrar um pouquinho para vocês, tá? Então a propriedade geral é toda a representação dele, posicionamento e etc. Aqui a gente tem os madeiramentos e depois dos madeiramentos a gente tem a parte de telha, onde eu sempre aconselho usar essa telha simples e alterar o material. Então, por exemplo, Gabriel, eu quero aqui outra telha. Então vem aqui, escolhe o telhado simples, vem nesse maisinho aqui e escolhe outra textura. Tá? Aqui em telha, cobertura, a gente tem várias já pré-definidas, mas também dá para acrescentar novas. Então, eu sempre aconselho usar como textura para não pesar o seu modelo, perfeito? Então, eu vou colocar essa daqui mesmo e alterar também aqui na cumieira para ficar o mesmo material. Tá? Então, eu vou vir aqui na cumieira, clicar e olha que legal que fica. Tá? Ele fica respectivo à nossa telha, então dá um efeito muito legal. Tá? Vou vir aqui então para as próximas etapas, que vai ser calcular a geometria aqui então, tá? Então, aqui na parte de forma, eu vou editar um pouquinho. E o que eu vou editar, Gabriel? Aqui eu posso editar cada água do jeito que ela é. Então, se eu pegar aqui nesse desenho e clicar nas águas, pode ver que ele vai rotacionando. Então, eu posso editar água por água sem problema nenhum. Bom, mas eu posso também alterar as águas por aqui, por essa setinha, que ele vai alterar da mesma forma, tá? Então, se tiver difícil de clicar ali, pode usar a setinha, né? Já sabe que tem diversos tipos de telhado, então tem essas duas formas para facilitar. E aqui eu altero o módulo de cálculo de inclinação, se é grau, se é porcentagem, se é por distância. Vou deixar por porcentagem e colocar 30, mas antes eu vou habilitar isso daqui. O que significa isso, Gabriel? Significa que essa inclinação vai ser habilitada para todas as outras águas, tá? Ele vai igualar tudo certinho para mim. Bom, dei o OK aqui e olha só que bacana, o nosso telhado já está configurado, já está com espaçamento, já está com a água correta, então ele já está basicamente definido, né? Então já está basicamente do jeito que a gente solicitou para ele até então. Bom, vou entrar aqui então em telhado, tá? E eu vou criar uma calha agora com a ferramenta de calha. Bem simples. Clico no contorno do telhado, ele já vai sugerir para mim uma calha. Então olha aqui que bacana. Eu só cliquei no contorno do telhado e automaticamente ele já me colocou essa opção. Ele já me colocou essa possibilidade. A partir daí eu posso escolher perfis diferentes para calhas, tá? Posso escolher formas diferentes para essa calha. Porém, o que eu quero fazer é
mostrar aqui, tá? Se eu clicar ali no lapisinho, eu posso editar o perfil manualmente, posso vir aqui no maisinho e colocar outro perfil também, então eu posso criar conforme eu precisar e conforme eu quiser otimizar, tá? Mas como é que é o curso de noções básicas, eu vou usar a calha simples mesmo aqui, só vou alterar o material clicando aqui no baldinho de tinta e escolhendo outro, tá? Então eu vou pegar aqui o material de aço realmente, então aqui aço, ok, e aí o aço já vai ser atribuído a esse elemento. Bom, atribuído então, eu vou alterar aqui o posicionamento dele, aqui o deslocamento vertical e horizontal. Quando eu posiciono ela, pode ver que ela está aqui, ó, no meio da minha calha, tá? Eu posso vir aqui e dar o offset, que nem a gente já viu com alguns outros elementos, né? Então, dei o offset, ela já veio para cá. Mas não, aqui eu vou ensinar dando aqui na propriedades, alterando a opção de deslocamento. Por quê, Gabriel? Porque quando eu faço isso, eu altero todos os lados simultaneamente. Então aqui largura, eu só vou alterar primeiro, tá? Para ponto 15 primeiro. E aqui colocar ponto 10 para ficar equivalente ali a altura e a largura. Perfeito? E agora eu vou pegar aqui e eu vou mudar o deslocamento. Então esse deslocamento eu vou mudar o horizontal, tá? E o vertical. Primeiro eu vou dar uma analisada. Pode ver que está bem no meio ali a minha viga. Então eu vou mudar aqui mais ou menos ponto 10. Acho que vai ser uma boa medida. E quando eu der o OK, na verdade era o contrário, tá? Tinha que ser o ponto 10 positivo. Prontinho. Agora sim, quando eu digito ponto 10 positivo, agora ele já está posicionado bonitinho para mim. E agora, Gabriel, eu posso vir aqui na elevação da base e alterar, tá? Então eu posso ir direto na propriedades aqui, colocar ponto 10, por exemplo, de elevação e alterar. Podem ficar tranquilos que aqui a gente vai editar depois, tá? A gente vai ver se está certinho, a gente vai editar depois e vocês já vão entender. Mas a inserção é basicamente essa, gente. A gente coloca a calha ali, define o tamanho, define o deslocamento, coloca do jeito que eu quero. Depois disso, a gente pode também adicionar um tubo de descida, tá? Então, um tubo para descer essa água aqui. E nisso a gente tem os perfis do caminho, então conforme eu altero, pode ver que vai mudar o caminho lá em cima, tá? Então, mudei aqui, ele vai alterar sempre ali em cima pra gente, tá? Além disso, a gente tem essa barrinha aqui para alterar. Enfim, eu vou escolher, deixa eu ver qual que eu vou deixar aqui já. Acho que eu vou deixar esse aqui mesmo. E eu posso usar essa barrinha, então, que eu estava falando, para alterar o posicionamento dele. Então, conforme eu arrasto ela, ele posiciona ela ali. Fiquem tranquilos que eu vou passar uma forma mais fácil de fazer isso, tá? Aqui tem algumas medidas também, que a gente configura a rotação, a gente configura os elementos. Mas eu vou vir nesse tiquezinho para criar, primeiramente. E depois eu vou dar um OK, tá? Então, dei o tiquezinho, criou, dei um OK. Com isso, eu vou selecionar para localizar, mas enfim, ele está aqui, ó. Aqui está o nosso tubo de descida, ele está descendo para dentro da casa e não é bem o que eu quero. Então, eu vou vir aqui em editar, vou selecionar o tubo de descida, vou vir aqui em rotação e colocar 180 graus. Quando eu faço isso, olha que bacana, ele já criou, já rotacionou o nosso tubo de descida, tá? E aí eu posso pegar aqui, clicar no tubo de descida, e editar esses nós aqui, ó, porque ele está passando por dentro do nosso apartamento, provavelmente. Eu não quero, nosso quarto, perdão. Então eu vou selecionar ele ali. E como eu edito, Gabriel? É bem fácil, tá? Vou selecionar em 2D, porque eu prefiro, para fazer esse tipo de configuração. Então seleciono a calha em 2D, entro na propriedade dela, venho aqui na parte de tubo de descida e venho no lapisinho, tá? Então aqui no lapisinho eu vou poder editar todo o perfil. Com isso, a edição de nós e vértices que a gente já conhece. Então, eu clico no nó e coloco para mover esse nó. Então, mover nó, subo até onde eu quero. Vou até o outro, mover nó, subo até onde eu quero. Tá? Então, eu defino exatamente o que eu quero. Depois eu termino, já está alterado. Olha que bacana, agora está bem menor o nosso tubo. Quando eu venho aqui, ó, tá quase bom, né? Tá quase o que a gente procura. Só vou aumentar um pouquinho esse tubo de descida, um pouquinho mais, para ficar show de bola, para ficar do jeito que eu quero. Então, beleza. Peguei aqui, tubo de descida, editar, posiciono ele ali na planta baixa e já configuro. Então, eu vou subir um pouquinho esse carinha aqui e aproveitar e já subir esse daqui também junto. Prontinho. Coloquei terminar. Agora acho que tá bom, hein? Agora acho que vai tá certinho. Perfeito, é isso mesmo. Bom, a partir daí já tá criado, tá? Só vou alterar essa altura aqui. Como, Gabriel? Vou clicar
escolher aqui aquela setinha para baixo e definir até onde vai descer. Então com os grips eu já coloco aonde eu quero. Outra dica, como que eu movo isso? Eu preciso ficar arrastando aquela barra? Só se você quiser. Se não, você pode pegar aqui, clicar em cima até localizar a parte de conectores, tá? Então aqui, por exemplo, tá nó, não é nó. Se eu clicar aqui, eu vou ter conectores, é isso que eu quero, tá? E aí eu posso mover, por exemplo, aí eu movo para onde eu quero, vou mover aqui para trás, por exemplo, tá? E aí, eu clico aqui, prontinho, já está definido. Bom, aqui eu copiei o conector, tá? Eu copiei para o outro lado lá também, então agora a gente tem dois. Eu copiei da mesma forma, clicando e copiando. Se a gente pegar aqui então, a gente vai ter basicamente o nosso modelo construído, já com o telhado. E eu vou mostrar uma dica bem bacana, já que a gente tem 15 minutos de aula e já criamos todo o telhado, né? Então, como a gente já teve essa agilidade para trabalhar, eu vou mostrar como a gente consegue cobrir essa parte aqui da laje com o revestimento de parede. Vamos ver como é que faz então? É bem tranquilo, você vai usar as paredes compostas, tá? Vai vir aqui no maisinho, editar aqui a espessura, colocar ponto 1, por exemplo, e escolhe aqui o material dessa camada. Então, eu vou colocar branco brilhante, por exemplo, que é o da nossa parede. Então, olha ali, agora a gente já tem a camada de branco brilhante. Bom, agora vai ser basicamente editar isso, tá? Então, ali também em 2D já tem o branco brilhante, a camada que a gente tem ali. E eu vou editar para sobrepor a nossa laje. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou mover um pouquinho para trás, na verdade, primeiro, para não pegar ali a parte dos furos, né? E agora sim, vou pegar aqui, vou selecionar essa parede, tá? Então ali, ó, tá sobrando, então eu vou fazer ela descer agora. Selecionei a parede, paredes compostas, e eu vou pegar aqui na elevação da base. Então, o deslocamento da base eu vou em editar, e aqui eu vou de TS passar para BS. Então aqui, ó, fundo da estrutura. Quando eu dou um OK, olha que bacana, ele já vai automaticamente preencher o fundo ali da minha estrutura. Pô, Gabriel, ficou estranho ali em cima agora, né? E agora, como é que eu faço? Edito isso aqui também. Por que aconteceu isso? Porque aqui está desvinculado a altura, tá? Então, como a gente desceu o ponto 25 ali, eu vou pôr a distância da laje ali, ponto 15, né? Eu vou adicionar aqui para ficar certinho. E olha que legal que fica, tá? Então, fica uma qualidade muito bacana. Agora eu vou só copiar para as outras, né? Então copiar para essa parede, para essa parede, para essa parede e dar um OK e arrumar ali para a minha laje não ultrapassar que nem está acontecendo. Como você faz isso, Gabriel? Bem tranquilo, tá? Vou vir aqui na planta baixa de cobertura para ficar mais fácil, selecionar essa minha laje, tá? Então selecionada, eu vou clicar na aresta Offset, tá? Posso dar um offset em tudo e dar um offset só aqui de novo. Então, o que eu fiz? Offset em tudo? Deu offset em todas as minhas paredes, tá? Então, em todas as paredes. E o offset individual só naquela. E olha que legal, gente. Então, com isso, a gente já conseguiu basicamente definir ali um revestimento inteiro, né? Sem a divisão de laje. E eu vou fazer a mesma coisa com essas paredes no térreo, tá? A diferença é que vai ser o contrário. Então, por exemplo, selecionei a parede, propriedades, parede compostas. Aqui a gente já tem criado, então só vou pegar o revestimento referente ao externo e eu vou alterar aqui a altura. Como, Gabriel? Eu vou pegar aqui e vincular a altura até o topo da minha estrutura. Então, TS. Prontinho, já está feito ali, ó, TS já passando bonitinho. Só falta agora eu arrumar essa laje, tá? Antes disso, eu vou copiar as propriedades para as paredes externas, tá? Então, aqui as externas que eu quero, o mesmo efeito. Show de bola. Dei o confirmar. E agora vocês vão ver que algumas estão invertidas, tá? Então algumas estão lá do outro lado. Então, por exemplo, vamos fazer aqui algumas edições. Bom, vou vir aqui na minha laje primeiro e vou dar o offset, né? Então o offset ali de ponto 1, tá? Ponto 01, perdão, para ela ficar certinha. E aqui, gente, tá invertido, ó. Então aqui a nossa parede tá aumentando lá. Como que eu faço para alterar? Bom, seleciona, editar paredes compostas e altera, tá? Então desce, desce e essa aqui sobe, prontinho, alteramos. Quando eu faço isso, ó, e dou um OK, prontinho, já está definido, tá? Então simples assim a gente vai alterando. Pô, Gabriel, e nessa daqui?
a mesma coisa, tá? Essa aqui tá invertida também, ó, em relação à outra. Então vamos lá. Clicou aqui, abaixou esse, subiu aquele. Ok. Prontinho, já está definido. Só vamos alterar a laje ali daqui a pouquinho, né? Então, prontinho. Essa aqui também está certinha. Então, já está tudo certo, já está tudo bonitinho agora, né? Só falta arrumar aquela laje ali. Então, selecionei. E agora eu vou dar um offset aqui. Um offset aqui. Eu poderia fazer tudo de uma vez, tá? No offset em tudo. Mas eu não quero tirar alguns pontos, tá? Então, eu vou clicar o offset até aqui. O offset até aqui, então pode ver que eu estou usando a própria camada da parede de referência, tá? E aqui tá certinho, a gente já arrumou. Só vou descer o ponto 01 aqui, só para garantir. Prontinho, agora sim. Então, agora a gente tem toda a parede revestida, bonitinha, certinha, já escondendo a nossa laje. Gabriel, no que isso impacta? Vocês vão ver na próxima aula, que é a aula de elevação, tá? Vocês vão ver que vai ficar muito legal por conta dessa configuração que a gente fez. Uma configuração simples, rápida, mas que dá um acabamento impecável, tá? E aqui nessa laje eu posso alterar o meio dela ali caso eu queira, tá? Então vou escolher preto aqui, não. Vou pegar aqui, edição de configuração, vou deixar branco para ver. Achei melhor, tá? Do que o material preto ali nela. Então vou deixar ali o meio dela branco, tá? Só para finalizar o acabamento realmente. Bom, e com isso a gente já viu basicamente toda a criação de telhado, criação de calha, como uma dica extra, né, ali dos acabamentos de parede. Então, como que a gente realiza esses acabamentos de parede para ficar com uma qualidade muito precisa realmente.